comigo, e também o gerente do Banco do Nordeste vai estar comigo também nessa live de quinta-noite, tá? Trazendo aí bastante conteúdo essa semana. Pronto, Guidox, está contigo a palavra aí. Vamos lá, acho que agora foi. Defeitos especiais, né? Hollywood tem efeitos especiais. Aqui nós aparecemos com um pequeno defeito especial. Mas, pessoal, vamos lá. Por que vocês acham? Não precisa responder, é só uma frase dita por uma pessoa relevante. Eu não sei quem é um pouquinho mais velho aí, lembra de Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, né? Ela fala que o consenso é a negociação da liderança. A questão aí é por que, e guardem para vocês aí essa reflexão, por que pessoas da envergadura de Margaret Thatcher falam sobre negociação? Por que pessoas como essa? Se você for buscar aí no Google, fizer qualquer tipo de pesquisa, você vai ver que as pessoas das mais relevantes no mundo falam em negociação. Ok? Então, segurem essa reflexão e, ao final, vamos trocar algumas ideias. Bom, muito rapidamente aqui, meu mini currículo. Nós costumamos, no início, falar, apesar de ter um pouquinho mais aqui de informação, mas o principal é que eu estou há 20 anos atuando nesse mercado, nas diversas etapas dos ciclos de vida das organizações. Leciono em pós-graduação, apesar de ter um tempinho que já não estou lecionando, treinamentos, eventualmente palestras. Sou mestre em administração pela UFBA, MBA em marketing, gestão de negócios pela SPM, finanças pelo IBMEX, formado em administração de empresas. Tenho alguns certificados interessantes aí relacionados à área, como coach pela Sociedade Brasileira de Coach São Paulo, voluntário da BRH Bahia, mentor do Acelera, do Cimatec, projeto de inovação, e especialista em reestruturação e recuperação de empresas pelo INSPER São Paulo. E aí, obviamente, lidando muito com negociação. Né? Em processos como esse, o que mais nós fazemos é negociar, mas negociações extremamente conflituosas, né? Extremamente, às vezes, desgastantes. Isso é importante só para poder transmitir um pouco aí do que a gente conhece e dizer que vocês não se preocupem, que estão bem assessorados. Mas vamos lá. Pessoal, então, seguindo a linha aí do que foi solicitado, eu vou fazer em formato de pergunta, mas já vou responder. O que é que vocês acham que é negociação? Façam uma reflexão. Como é que ocorre, né? O que é negociação? Negociação, ela se dá quando você tem duas ou mais pessoas dialogando sobre um objetivo, sobre uma questão e, geralmente, obviamente, tentando chegar a um consenso, né? Tentando chegar a um acordo. Não necessariamente, né? A negociação ela pode ser exitosa ou não. Uma negociação ela não necessariamente vai ocorrer, vai terminar de forma positiva. Ela pode simplesmente não chegar ao final da forma mais que a gente espera. Mas, a partir do momento que você tem duas ou mais pessoas dialogando em cima de um determinado assunto, tentando chegar a um objetivo, um comum, um consenso, você pode dizer que aí tem uma negociação em curso. E duas perguntas também que eu acho que vocês vão saber, se fosse perguntar aqui de forma aberta, vocês saberiam responder de imediato, mas eu acho que é bem importante sempre frisar, e aí vem o porquê da importância desse assunto negociação. Né? Saber negociar é importante, em que situação nós negociamos. Já respondendo, eu diria para vocês assim, eu costumo dizer que tem algumas matérias que deveriam ser apresentadas em qualquer curso, como, por exemplo, psicologia, um básico de filosofia para entender sobre a vida, psicologia para lidar com as pessoas, alguma coisa de finanças básicas, pessoais, afinal de contas vivemos num mundo capitalista, as pessoas deveriam conhecer melhor sobre suas finanças, enfim, diversos temas,
Entre um deles, né, que todos deveriam aprender, seria a negociação. Porque negociação, justamente já respondendo, nós negociamos em todo e praticamente qualquer momento, nas nossas casas, não só nos trabalhos, às vezes com o nosso filho, quando o filho sinaliza ali, poxa, principalmente agora nessa pandemia, né? Gostaria de estar na hora do almoço, filho, vem almoçar, já que está todo mundo em casa. Aí, não, eu quero ficar vendo aqui o meu joguinho, minha TV. E aí você entra num processo de negociação, né? Claro que em algumas situações, simplesmente a negociação, ó, venha para a mesa agora, senão você vai tomar uma palmada, né? Mas, brincadeiras à parte, você entra no processo de negociação tentando convencer seu filho de ir para a mesa, por exemplo, assim é com o marido, com amigos, o tempo todo. Se você for perceber, nós temos processos menos ou mais complexos de negociação. E já entrando um pouquinho mais tecnicamente no tema, a negociação ela conta com 3 elementos extremamente importantes, que são a informação, o tempo e o poder. Gostaria também que antes vocês fizessem uma breve reflexão, para eu simplesmente não sair falando, né? Porque vocês acham que a informação é um elemento importante na negociação, porque vocês acham que o tempo é um elemento importante na negociação e o poder, porque vocês acham que é um elemento importante também na negociação, né? A informação, pessoal, imagino que vocês já devem ter pensado aí, justamente algo importantíssimo na negociação é você ouvir o outro lado, é você se planejar, é você saber quais são as expectativas, o que é que o outro deseja com aquela negociação, né? Informação, aliás, nós vivemos na época do conhecimento, na era do conhecimento, e disse que informação é poder, né? E assim é de fato com negociação. Você saber quais são as expectativas da outra parte em relação, de repente, a preço, em relação ao produto, a especificações, enfim, as pessoas que estarão envolvidas na negociação, se for uma negociação mais complexa, porque nem sempre a negociação é de uma pessoa de um lado e outra do outro. Negociações mais complexas envolvem grupos de pessoas. Então, você entender, de repente, se a pessoa que vai estar lidando com você tem um perfil um pouco mais agressivo, se é uma pessoa um pouco mais tranquila, enfim, qual o nível de conhecimento técnico dessa pessoa, né? Então, a informação é extremamente importante por esse motivo. Tempo, pessoal, também é muito importante, vocês já devem ter imaginado, mas o mais interessante aí, acrescentando uma informação que nem sempre as pessoas chegam a essa conclusão de primeiro, é que é relativo, a questão do tempo é muito relativo e tem a ver com a informação. Porque, às vezes, é como você lida com o tempo. De repente, você pode ter, por uma questão da empresa que você trabalha, você só tem 2 dias para poder voltar com a resposta de uma negociação para a sua diretoria, e o outro lado, você tem informação, sabe que ele está tranquilo, ele não tem pressa, mas, de certa forma, aquela negociação é importante para ele. Só que se você chega para negociar já justamente muito aflito, é porque você sabe que só tem 2 dias apenas e ele está com tempo livre, você transmite uma mensagem para a pessoa que acaba dominando aquela situação. Então, é extremamente importante você manter o equilíbrio, ter tranquilidade e transmitir, passar uma informação como se você tivesse todo o tempo do mundo, mas, de repente, um exemplo, gerasse escassez. Olha, a gente precisa ter... Você começa ali na segunda de manhã cedo, você teria até a terça de noite, a gente precisa ter uma resposta minimamente sua até hoje à tarde, no caso, a segunda-feira, porque o produto está terminando, está chegando ao fim, está ficando escasso. Então, você gera, por exemplo, uma escassez para tentar fazer com que a pessoa entre no seu módulo de tempo, entre no tempo que você precisa. Então, o tempo é importante por conta disso, é como você lida, mas não necessariamente
é algo extremamente... É só questão de números. Você pode, na prática, ter menos tempo, mas saber lidar melhor com ele, né? Assim como, por exemplo, algo extra aí, a questão de preço. O principal numa negociação, vocês sabem disso, não é o preço em si, e sim o valor que você transmite, que você transmite para a pessoa. O preço, na realidade, é a última informação a ser passada e a ser dita, né? Primeiro você vende valor, né? Você transmite valor para a pessoa, que seu produto ou seu serviço é diferenciado por conta de uma especificação, por conta de uma qualidade de atendimento, por conta nas escolas do método de ensino, da qualidade dos professores, e aí vai, né? E poder, pessoal, por que vocês acham que poder é importante, um elemento importante na negociação? Mas só já fazendo um adeno, o poder, muitas vezes as pessoas pensam que é uma questão hierárquica, mas na verdade, ele se desdobra em alguns chamados trunfos para se saber negociar. Tem diversos, esses aqui são só alguns trunfos. A expertise, a credibilidade, o poder em si, já adiantando aqui, que tem a ver com esse poder hierárquico, né? O talento natural e o padrão. Então, por que vocês acham que esses trunfos aqui conferem poder a uma pessoa, né? A expertise, como todos devem saber ou lembrar, a expertise é justamente um conhecimento técnico ou competência que a pessoa tem uma determinada área. E, obviamente, se ela conhece muito, você vai negociar com uma pessoa sobre carro, você não entende nada de carro e aquela pessoa é um vendedor, né? Obviamente, aquela pessoa vai ter uma expertise muito maior para falar com você, vai ter um poder maior para poder transmitir informações e dominar o assunto, né? Vai ter um poder muito maior do que você na negociação. Credibilidade que às vezes pode vir da expertise, mas muitas vezes não. A pessoa pode ter credibilidade por ser honesta, por exemplo, por ser uma pessoa séria, por ser, sim, também uma pessoa que tem uma expertise num determinado assunto, mas a questão é essa, quando você vai negociar com uma pessoa que tem credibilidade, esta pessoa, pelo menos para iniciar a conversa, ela acaba chegando numa situação de mais poder do que você, né? O poder em si, que normalmente ocorre dentro de empresas, por exemplo, né? Ou, por exemplo, numa cidade também, às vezes, você vai negociar com o prefeito, por exemplo. O prefeito, ele é seu cliente. Não precisaria ser necessariamente assim, mas a gente sabe que vai lidar com pessoas que, vamos dizer assim, têm um determinado poder, acabam tendo um peso maior na negociação, né? Talento natural é outro trunfo importante aí na negociação. O talento natural, ele tem a ver com aquela pessoa, sabe aquela pessoa que consegue dominar a conversa, que quando chega numa roda de amigos deixa todo mundo à vontade. E isso é que é chamado de talento natural, quebra logo o gelo, enfim, cria um clima muito amistoso, amigável, e isso também transfere um poder. Muitas vezes você, sem sentir, essa pessoa já está persuadindo, influenciando você. Bom, e aí vem a pergunta, poxa, se eu não tenho nada disso, né? Por exemplo, entre alguns trunfos que existem, esses são os principais, né? Se você não tem nenhum desses, o que você pode fazer? Aí vem para esse último item aqui chamado padrão, ok? Padrão, pessoal, nada mais é do que você ter estudar, procurar compreender, entender daquele assunto. Então, comecei, acho que dando exemplo sobre carro. Então, você não entende nada de carro, mas você quer comprar determinado carro. Então, vai estudar, procurar saber quais são as especificações desse carro, qual é o preço. Hoje em dia, com a quantidade de modelos, então, às vezes, você pode confundir um modelo. Dentro da mesma marca, do mesmo modelo, você tem um S e outro que é SL, outro SLE. Enfim, às vezes uma bobagemzinha, uma diferençazinha dessa dá uma diferença tremenda de preço.
e você acha que está comprando algo por um valor, um preço interessante, e na verdade está comprando um pouquinho caro. Então, o padrão é isso, pessoal. Quando você não tem nenhum desses trunfos naturais, e é importante na realidade em qualquer negociação, estude, procure se informar sobre o outro lado, procure se informar sobre o assunto. Se possível, é importantíssimo, procure trazer para seu lado pessoas que tenham conhecimento técnico sobre aquele assunto e possam lhe complementar naquilo que lhe falta. Ok? Seguindo aqui, características de um bom negociador também. Estou me alongando um pouquinho aqui, mas vou procurar não demorar muito. Então, por exemplo, comunicador e persuasivo é uma característica importantíssima de um bom negociador, né? Por questões óbvias, e comunicador aí não é só você falar, é muito e principalmente você saber perguntar e ouvir, né? O persuadir, ele vem na sequência quando você fala, mas principalmente você saber fazer perguntas e ouvir, ter a chamada escuta ativa. Observador, isso é muito importante, até no início de um processo de negociação, quando você está ali quebrando o gelo, por exemplo, você entra na sala para negociar com uma pessoa e vê que a pessoa, por exemplo, torce para um determinado time de futebol, procure puxar um assunto com ela sobre esse time, ou perguntar alguma coisa que agrade a pessoa nesse sentido. Sociável também, extremamente importante. Negociar eminentemente é lidar com pessoas, então você ser sociável é algo extremamente importante numa negociação. Se você não é a pessoa mais sociável do mundo, mas procure ser muito amistoso nesse momento. Honesto. Isso nos treinamentos é algo que as pessoas, alguns, né? Literalmente eu estava aqui, coçam a cabeça e ficam se questionando ser honesto, porque as pessoas às vezes acham que saber negociar é você tirar vantagem do outro. Pessoal, isso é o maior equívoco do mundo. Normalmente as pessoas que nós estamos negociando num determinado momento são pessoas de nosso ciclo e em algum momento você vai negociar com ela de novo. Então, ser honesto não é você ser inocente, é você ser transparente com a pessoa. Porque se você não for, você tentar ludibriar essa pessoa, num segundo momento, essa pessoa, quando essa pessoa perceber, você vai perder completamente a credibilidade com ela. Então, você não vai conseguir mais ter um canal aberto com essa pessoa. Toda vez que essa pessoa for negociar com você, ela vai ficar uns 2 pés atrás, com medo ou receio de negociar com você. Ok? Então, ser honesto, sim, é uma característica importantíssima de um bom negociador. Volto a dizer, não é ser inocente, é você procurar jogar limpo, justo com a pessoa, ok? Autoconfiante, sim. Para negociar, a autoconfiança não quer dizer que você não possa sentir um friozinho na barriga. Isso, de repente, certas negociações faz parte, aliás, faz parte de qualquer situação da vida, mas a questão é você não ir também desequilibrado para a negociação. Imagine, o que é que você acha que vai acontecer se você for para a negociação se tremendo todo, se você não tivesse preparado, se você não tiver chamado alguém para lhe dar um apoio, você já começa numa situação de extrema desvantagem. E o outro lado, muito provavelmente, vai perceber e aí sim pode tirar vantagem dessa situação. Paciente, olha aí um elemento extremamente importante que tem a ver com um daqueles elementos ali, dos 3 elementos da negociação, essa característica de paciente, né? Que tem a ver com o tempo, né? Você ser paciente não quer dizer você demorar todo o tempo do mundo. Quer dizer justamente você saber lidar de forma equilibrada e paciente dentro do tempo que você tem para negociar, ok? Criativo, o que é que vocês acham? Criativo é uma característica muito importante. Não quer dizer, veja, voltando a falar de um elemento importante também, informação, você precisa se planejar, você precisa saber, conforme eu disse, com quem você vai negociar, quais são as expectativas dessa pessoa, deste grupo com que você está negociando. Enfim, você precisa se planejar e saber, inclusive, recuar. Você não tem que ir até o fim com a negociação. Mas em diversos momentos, para também não ficar interrompendo o tempo todo, é importante que você seja criativo para poder ter jogo de cintura, saber lidar com um ou outro elemento que aparecer durante o processo de negociação.
ok? E o que pode prejudicar uma negociação? Incoerência, obviamente. Imagine você negociar com uma pessoa incoerente, né? Diz uma coisa, faz outra, se comporta de uma maneira equivocada. Obviamente que isso prejudica muito. Prometer e não cumprir, né? Você também aí perde completamente a credibilidade. E isso é muito importante, inclusive na negociação, porque mesmo depois que você fecha, porque é comum você fechar a negociação, é muito mais comum do que a gente imagina, fechar a negociação numa empresa, não acompanhar, então de repente você fechou a negociação, combinou uma coisa como prazo de entrega, uma maneira específica de entregar o produto, e quando vai para a operação, o pessoal da operação não entrega da maneira adequada. E você, só que para o cliente, você fez sua parte, só que a organização, a empresa para o cliente é única. E quando você negocia com ele, promete uma coisa e lá na ponta o pessoal não entrega da maneira adequada, fica parecendo que você prometeu e não cumpriu. Então, um ponto importante é você fazer esse acompanhamento após a negociação também. Despreparo, e tem a ver muito forte também com o elemento de informação, você não pode de maneira nenhuma ir despreparado para uma negociação, ok? Você tem que se preparar o máximo possível, e não só do ponto de vista técnico, como do ponto de vista comportamental também, né? Você vai lidar com uma pessoa mais dinâmica, se você vai lidar com uma pessoa que é um pouco mais lenta, e aí você tem que entrar na frequência dessa pessoa. Arrogância é algo também extremamente equivocado e que pode prejudicar muito fortemente a negociação. Ninguém gosta de lidar com pessoas arrogantes, concordam? Falta de empatia, né? Na realidade, é extremamente importante, conforme a gente vem falando, você tem empatia. E o que é empatia, pessoal? É aquela capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro, de você tentar sentir como o outro, as dores do outro, as necessidades, os anseios, os desejos do outro. Isso é empatia e é extremamente importante em negociação, e nós esquecemos isso muito nas nossas vidas, no dia a dia. Isso faz com que nós nos envolvemos em muitas situações de conflito, justamente porque a gente acaba não tendo empatia, entendendo quais são as dores, o que é que está acontecendo lá no íntimo da pessoa, minimamente perguntando para entender, e acaba atropelando certas situações completamente sem necessidade, né? E desequilíbrio emocional, óbvio, né? Não precisa nem ir muito à frente, mas vocês já devem ter passado por situações, e isso é algo que talvez, inclusive agora, vocês estejam passando muito nesse momento de pandemia, lidando com pessoas que estão em estado emocional bastante desequilibrado, né? Então, e aí você tem que saber lidar com isso. Eu vou, inclusive, tocar um pouquinho mais à frente aqui, não demora muito, em questão de conflito, de forma muito rápida, mas para vocês saberem como lidar nessas situações, ok? Mas o fato é que, perdoe, voltando um pouquinho aqui, o fato é que vocês não podem ter esse desequilíbrio, vocês têm que ter muita tranquilidade, porque no momento que vocês perdem o equilíbrio emocional, vocês perderam a negociação, né? A negociação vai por terra. E a pessoa, o outro lado, fica com a razão, né? Pessoal, e os chamados pré-requisitos para se negociar profissionalmente, ou o método de Harvard, e já é um método, né? É esse aqui: separe as pessoas do problema, concentre-se nos interesses, não nas posições, invente opções de ganhos mútuos e insista em critérios objetivos. O que é que isso, de maneira geral, quer dizer? Primeiro ponto: quando você está negociando com pessoas, aliás, fazendo uma observação, né, sendo bem específico aqui, é muito simples esse primeiro ponto, mas ao mesmo tempo é o que causa a maioria dos problemas em quase 100% das negociações: separar as pessoas dos problemas. Quando você está negociando, você tem uma questão a ser tratada, você tem um objetivo a ser atingido, você tem uma situação. Não é o outro. O outro, muitas vezes a gente confunde um determinado problema com a pessoa, mas são coisas completamente diferentes. Então, lembre-se sempre disso. Quando você começar a negociação, separe a pessoa do problema. A pessoa
pessoa não é o problema em si. Qual é a questão que você está negociando? Tire do outro, tire do outro. Bote esse assunto na mesa, ok? Isso é extremamente importante. Então, por exemplo, aí num processo de negociação de matrícula, o pai às vezes pode chegar até desequilibrado por conta do momento e você precisa de alguma forma já quebrar esse gelo e já entender que a pessoa não é o problema. Você tem uma questão aí que é simplesmente a questão da matrícula, que é natural, né? As pessoas estão passando por momentos um pouco difíceis, né? Ou bastante difíceis agora. Então, a pessoa não é um problema. Você tem uma situação para resolver. Primeiro ponto. Isso já faz com que você tire essa couraça e essa dureza para lidar, que é extremamente importante e lhe traz um equilíbrio emocional maior. A partir daí, não finque posições, né? E você separar a pessoa do problema já facilita isso. Você não fincar numa posição específica. A pessoa vem de lá chateada para falar, tem que baixar a mensalidade de qualquer forma, e você, não vou baixar. Não é por aí. A pessoa pode estar passando por uma situação difícil, como muitos estão passando, e aí você também não tem que fincar, você tem que entender que tem uma situação e mostrar para a pessoa que é isso. E vindo vocês têm um objetivo em comum. Qual é o objetivo em comum? É a mensalidade? Não. Olha, é extremamente importante você encontrar isso. Qual é o interesse? Qual é o objetivo comum? Que é justamente manter a criança matriculada, manter a criança na escola, por exemplo. Né? O objetivo em comum é esse. Ambos têm o mesmo objetivo. Nem vocês querem perder o aluno, nem os pais ou o próprio aluno quer sair da escola. Né? Então, isso é extremamente importante. E invente opções de ganhos mútuos e insistem em critérios objetivos, eles mudam de ordem em alguns momentos. Né? Você, por exemplo, quais são os critérios? Então, a pessoa vai sinalizar que, poxa, a questão de preço, mas será que a questão de preço ou a questão de como encaixar no fluxo da pessoa, né? E a questão, por exemplo, se é questão de encaixar no fluxo da pessoa, então veja que você já vai para opções de ganhos mútuos. Então, você, de repente, pode reduzir um percentual, mas, de repente, parcelar um pouquinho mais à frente. Enfim, o fato é que se você entende o outro, você consegue entendendo os critérios, é como se fosse as margens dessa trilha, dessa estrada que você vai abrindo, e ambos vão encontrando o que é mais interessante para um lado ou para o outro. Então, por exemplo, numa negociação, você está mais focado numa determinada faixa de preço que você não pode sair, mas o outro está mais preocupado, de repente, com uma especificação de um produto, que se você mostrar para ele que o seu produto tem aquela especificação, você consegue encaixar dentro daquele preço que é necessário para você atingir seu objetivo naquela negociação. Ok? Só um exemplo apenas. Então, percebam esses 4 passos ou pré-requisitos para você fazer uma negociação, ter um êxito na negociação. E o êxito na negociação, normalmente, vai para o chamado ganha-ganha. Aí é que vem aquela questão da honestidade, que algumas pessoas questionam, que é extremamente importante ou é muito salutar que ambas as pessoas saiam com uma sensação de que conseguiram obter o que foram buscar. E aí você vê que é muito mais do que simplesmente um preço. Né? Extrapola, é muito mais do que isso. Se você entende realmente o que o outro lado quer e você consegue mostrar também, você vai encontrando os critérios que você vai conseguir trilhar esse caminho e chegar no objetivo comum e chegar no tal do ganha-ganha, em que ambos os lados fazem isso, ó, né? Se encontram e saem com a sensação de que foi uma boa negociação. Bom, pessoal, mas algumas negociações podem acabar se perdendo um pouco, saindo do eixo e ir para conflitos, né? E como evitar esses conflitos? Você tem técnicas diversas, mas eu diria para vocês, nesse curto espaço de tempo, que o principal aqui é você entender o seguinte. Tem uma frase que fala de um pensador famoso que toda unanimidade é burra, né? Imagine, de fato, se todos pensassem da mesma maneira e todos
falassem ou dissessem coisas exatamente iguais, não se questionassem. Vocês acham que a humanidade teria evoluído de alguma forma? Não. Lembrem-se que nós só crescemos na divergência. É necessário pensar diferente para poder crescer, né? E aí também é que reside o início da origem de conflitos, de negociações e, num momento mais à frente, pode descambar para um conflito. Mas começa surgindo daí, você compreender que as pessoas são diferentes, percebem um mundo diferente porque elas têm histórias, foram criadas de maneira diferente, têm culturas diferentes. Então, esse é o primeiro ponto para você ter tranquilidade e saber conduzir a pessoa e encontrar um ponto em comum, mesmo que a pessoa chegue extremamente exacerbada, querendo briga, e você saiba, de repente, recuar, você não entra, o importante é que você não entre em choque, ok? Tem uma frase também muito interessante para um dito popular que fala: quando um não quer, dois não brigam, não é isso? E é exatamente assim. Em última instância, você vê que a pessoa está muito desequilibrada num determinado momento, saiba recuar. E as pessoas às vezes não sabem, mas fala-se muito nos generais da guerra, né? O Sun Tzu é mais conhecido, mas tem um cidadão chamado também Clausewitz. Tem diversos pensadores que falam de estratégias e muitas vezes vêm da área militar ao longo de milênios, aí, de séculos, e eles sinalizam, a maioria deles, não vou dizer todos, quem sou eu para dizer que li sobre todos eles, mas eu diria com uma boa parte deles, eles falam o seguinte: a guerra, o conflito é a última opção. Todos os que eu conheço sinalizam isso fortemente ou em algum momento de suas obras. Por quê? Aí vai uma pergunta: quem ganha numa guerra? Reflitam aí 2 segundinhos. Sabe quem ganha na guerra? Quem menos perde. Ou seja, ambos os lados vão perder vidas, vão perder famílias, vão perder seus entes queridos, e assim é num conflito. Ganha o conflito, na verdade, quem menos perde, ou seja, não tem como não sair arranhado de uma situação conflituosa, ok? Em que sai de uma negociação tranquila ou mesmo que um pouco exacerbada e parte para perder o equilíbrio e entra numa situação de confronto, de conflito. Então, sempre entenda isso. Graças a Deus as pessoas são diferentes, é isso que nos faz o mundo ter evoluído, e saiba que sendo o outro diferente e que o conflito vai trazer cicatrizes profundas, então evite esse conflito e saiba, em última instância, recuar. Tá bom, pessoal? Esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Eu acho que até me passei aqui do tempo proposto.